Olá, meus irmãos, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos começando mais um programa. Cuide muito bem do seu jardim chamado mente. Plante alegria. Tempo de semear está no ar. Aleluia! Nos prazeres que existem no mundo, não existe um que bem satisfaz. Os prazeres do mundo destroem, corrompem a alma e a morte nos traz. E os que buscam os prazeres do mundo geralmente prefere sofrer, pois a cada prazer que consuma, a vida se esfuma, qual flor a perecer. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. Aleluia! Prazer só em Jesus, vida eterna só no Senhor. E um dia Ele pode te levar para o céu, para morar bem pertinho dEle e usufruir das maravilhas que só Ele pode proporcionar para a sua vida. Creia nisso. Mas existe alegria em Cristo, é suprema glorificação. E os que buscam a glória de Cristo sorria e sempre felizes serão, pois existe uma vida no crente, esta fonte que emana do céu. E esta vida é bem diferente daquela que existe no mundo cruel. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. Aleluia! É a paz que tu tens dado a mim. Amém. Com muita alegria nós estamos recebendo a enfermeira Rose Andrade. Você é bem-vinda ao programa, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, já agradeço. Como a irmã falou, eu sou a Rose Andrade, sou enfermeira. Eu gosto muito de citar que eu sou técnica de enfermagem também. Sou técnica de enfermagem, enfermeira graduada, pós-graduada em UTIs, né, que é a enfermeira intensiva,
E também estou fazendo agora a minha segunda pós, que é em nefrologia, que é a área que eu amo, e capacitada em enfermagem do trabalho. Muito bem. A nossa irmã tem essas habilidades, por isso nós a convidamos para falar um pouco sobre a prevenção de uma doença chamada leucemia. Na verdade, eu gostaria que você nos dissesse o que é leucemia. Sim, leucemia ela é uma doença o qual as pessoas terminam dizendo que ela é uma doença proveniente da anemia. Porém, a leucemia ela está classificada como a célula sanguínea que ela, antes da maturação, sofreu uma mutação e nessa mutação ela fez com que as células ficassem uma célula cancerosa, fazendo com que essa célula ela não trabalhasse de uma forma adequada. Como ela não trabalha de uma forma adequada, ela começa a se multiplicar, multiplicando-se, fazendo com que essa célula morra menos do que a célula boa, vamos dizer assim, para o público poder entender. Uma célula normal, fazendo com que o nosso organismo ele não tenha capacidade de combater a infecção e torna-se a leucemia. Muito bem. E quais são os sintomas que uma pessoa começa a sentir? Nós sabemos que é uma doença muito silenciosa, mas em algum momento a pessoa sente necessidade de procurar um médico porque não está se sentindo bem. Quais são esses sintomas que devem acender a lanternazinha? Sim, eu costumo dizer que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não sentem nenhum sintoma, irmã Laude. Essas pessoas que não sentem nenhum sintoma são classificadas de uma célula lenta, que eu acabei anteriormente falei que ela se acelera, né? Muda as células e as células ficam aceleradas. E essas pessoas que não sentem nenhum sintoma, nós costumamos classificá-las de células lentas, trabalha mais devagarzinho. Porém, geralmente, existem alguns sintomas que são em alerta, que é a fadiga, é um cansaço exausto, né? Exaustivo, excessivo. A pessoa também começa a ver uma fraqueza. Essa fraqueza vem logo também de uma perda de peso. Por que eu estou perdendo peso se eu estou saudável, né? Uma perda de peso. Também, geralmente, se dá... Eu vou colocar infartados, pode ser inchados também, né? Para poder... Estamos falando com o público, para quem tem só uma pergunta, da febre. Nem todas as vezes, mas pode ocasionar sim essa febre, né? Devido a esses gânglios ficarem infartados, inchados no pescoço e virilha, podem sim vir acarretado com a febre. E aí a pessoa já tem que ficar em alerta e procurar um pronto atendimento. Enfermeira Rose, a leucemia tem cura? Eu até programei assim, isso mais para o final, né? Para a gente falar isso, porque a leucemia ela tem todo um prognóstico. Se eu procurar, nos primeiros sintomas, procurar um médico, o médico vai me direcionar exames e ter aquele diagnóstico. E eu gosto muito de dizer, um diagnóstico precoce, existe um tratamento eficaz. Um tratamento eficaz é igual à cura. É isso. Muito bem. Eu tenho colegas que você sabe que eu faço um acompanhamento oncológico. E lá onde eu fico, em São Paulo, eu tenho colegas de tratamento, né, que tratam a leucemia. Então, dessas nós não temos nenhuma no processo chamado remissão. Mas eles estão em controle. A pessoa em controle pode levar uma vida saudável, não é isso? Sim. Tem uma vida saudável. O principal, ele ter algumas precauções. Uma delas, que é, no caso, os cuidados, né? Lavar bem as mãos frequentemente, ter uma comida saudável, né? Ter uma alimentação saudável, com bastante proteínas, calóricas. Precisa evitar alguns utensílios da cozinha para não se cortar e ter aquele sangramento sem necessidade, né? Perder sangue, porque se ele tem que ganhar. Ele precisa também
diminuir, eu não vou colocar evitar, mas diminuir aglomerações e ter uma vida saudável, ter uma vida normal. Isso é bom. Se está no controle, está no acompanhamento e pode ter essa vida normal, continue. Ele ganha uma qualidade de vida, levando, aliás, tendo esses cuidados que a medicina recomenda, não é isso? Sim. Certo. Agora, muitas pessoas dizem, e paira esta dúvida, a leucemia é hereditária? Boa pergunta. Hereditária. Não, ela não é hereditária. A leucemia, ela não é hereditária. A leucemia, ela pode ocasionar uma síndrome hereditária. Como, Rose, uma síndrome hereditária se ela não é hereditária? Eu tendo um familiar bem próximo que teve leucemia, ela pode desencadear essa síndrome hereditária. Muito bem. Deixe uma palavra para o nosso público. Só mais uma coisa. Nós estamos tratando aqui, trazendo ao público uma conscientização de que a pessoa tem que estar no médico, em alerta, buscando sempre um diagnóstico precoce, não é isso, Rose? Nos primeiros sintomas, que é difícil, mas tendo uma coisa anormal, procure o médico, não é isso? Isso, procurar o médico, porque se você procurou o médico, e como eu disse anteriormente, procura o médico, tem um diagnóstico precoce, você tem muitas chances. Em Castanhal nós temos tratamento para leucemia? Sim, temos sim. Inclusive no regional é um dos postos que é onde acolhe esse pessoal, esses clientes que nós falamos. E também tem, no público é onde direciona. Começa tudo em um postinho, né? Você começa o seu tratamento, a sua consulta, porque você está lá, sente uma fraqueza anormal. Para onde você vai? Para o postinho, que é onde começa o seu pronto atendimento. E de lá eles vão direcionar. Depois do diagnóstico, tiver algo confirmado, eles vão te direcionar ao setor correto. É só uma pergunta, porque se eu não me engano, você é funcionária no regional, não é isso? Sim. Lá em São Paulo é proibido um paciente oncológico que ainda está em início de tratamento aguardar, ter uma espera para iniciar seu tratamento propriamente dito, mais de 60 dias. Aqui, digamos, no Pará ou especificamente em Castanhal, leva mais de 60 dias? Os nossos clientes, ele tem uma carteira branca que nós falamos. Como é a carteira branca? A partir do momento que você tem essa carteira branca, que você tem um diagnóstico, você já tem uma carteira branca. Você vai lá no ambiente, vamos colocar o regional que você citou, onde eu trabalho. Você vai no regional, você é cliente nosso. E a partir do momento que você é cliente nosso, inicia-se um tratamento. Você pode deixar uma palavra ao nosso público, aquilo que você ainda acha e considere necessário que o público venha saber. Nós temos alguns minutos que você pode utilizar para falar ao público. A palavra que eu quero deixar é viva. Eu gosto muito dessa palavra. E quando nós falamos viver intensamente, não é viver fazendo tudo que quer, bebendo e tal. Não, viver intensamente é você viver uma vida saudável. Procurar um médico pelo menos de 6 em 6 meses, porque agora tem tantas coisas, precisa pelo menos de 6 em 6 meses. E algo que eu não posso deixar, viva intensamente, mas busque a Deus em primeiro lugar. Buscando a Deus é aonde você vai ter o seu refúgio. Muito bem. Eu comecei o programa, Rose, com uma frase que muito me chamou a atenção nesta terça-feira desta semana, para que nós venhamos a cuidar bem do nosso jardim chamado mente. Plante alegria. Mesmo com o diagnóstico terrível, plante alegria. Tenha fé. Tenha esperança, a última palavra sempre é do Senhor Jesus. Às vezes o médico está dizendo não tem mais jeito, mas vem o Senhor e diz, eu sou o dono da vida. E gostaria de enfatizar que eu sou testemunha de muitos milagres de onde eu trabalho.
Amém. É mesmo, você enfermeira acompanha, né, coisas que o homem duvida, mas o Senhor diz: eu continuo sendo Jeová Rafá, o Deus que sara. Obrigada, Rose. Obrigada, eu que agradeço muito por estar aqui, né, e que o Senhor continue lhe usando para cuidar e chegar a alcançar muitas vidas como você tem alcançado. Amém. É com a paz do Senhor Jesus que nós, uma vez mais, estamos aqui para transmitir uma palavra ao seu coração. Eu quero meditar em 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 8, que diz assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue, porque de certo a alcançará e tudo libertará. Com esta versículo lido, peço permissão para trazer ao seu lar, à sua família, uma mensagem voltada justamente para este tema: família, presente precioso, família, uma joia rara, um projeto de Deus. Eu quero enfatizar com você, dentro de uma temática nesse texto, à luz das Sagradas Escrituras, que nomeia aqui um episódio que aconteceu com Davi. Davi nessa época ainda não era rei, mas já tinha a promessa e já tinha sido ungido rei. Só ainda não tinha chegado ao cargo para exercer essa tão sonhada monarquia. Há um determinado momento em que Deus começa a usá-lo, derrubando um gigante, defendendo as ovelhas de seu pai, as mulheres, a comunidade, o povo de Israel cantando que ele havia matado 10 milhares, quando na realidade o atual rei Saul só havia matado 1000. E isso trouxe para o coração do rei Saul, que por sinal era sogro de Davi, uma certa inveja e uma perseguição. Vale ressaltar que isso é muito triste, a questão de uma perseguição, a questão da inveja, principalmente dentro do âmbito familiar. Davi, ele não enfrentou, não lutou, não revidou aquelas perseguições. A válvula de escape foi procurar um refúgio, até mesmo entre o adversário, entre os inimigos. Diz a história que ele buscou ali um asilo político em uma cidade por nome Ziclag. Todos nós sabemos que esta cidade era governada por povos, por reis que não temiam a Deus. Observe uma coisa: até que ponto chega uma desunião familiar? A atitude que Davi tomou não é porque ele queria, ele estava sendo obrigado. Para não contender, para não gerar intriga com o sogro, fugiu exatamente para o meio dos adversários. Existem muitas famílias que estão sendo dilaceradas, arruinadas, e muitas vezes essas circunstâncias que têm surgido nas famílias, arruinando, dilacerando, são atitudes que surgem dentro da própria casa. Mas vamos ver no decorrer desse texto algo muito curioso. Quando Davi chega no meio dos filisteus, ele encontra ali uma amizade com o rei Aquis, e por um momento o rei percebe que ele é um guerreiro, ele é um homem de luta, ele é um homem que mostra não só um porte físico, mas também tem as suas artes, né? Tem lá as suas técnicas, e coloca ele para uma batalha de frente. E ele só não vai para essa batalha porque os príncipes se reúnem e impedem que ele vá para a batalha. Porque não confiavam em Davi, é óbvio. Vai que Davi... eu vejo uma coisa aqui, permita-me abrir um parênteses. Ele estava entre a cruz e a espada. Porque se ele fica, o rei Aquis poderia chamar ele de covarde, de falso. E se ele vai, ele enfrentaria o próprio Israel, o próprio exército que ele pertencia, em que mais tarde ele estaria no comando. Observe
Que circunstância, muitas vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que enfrentar no seu âmbito familiar por conta de certas atitudes? Diz a Bíblia que os príncipes reúnem com o rei e o rei volta atrás na sua palavra e não deixa ele ir para a frente de batalha. Ele então retorna e ele não andava só. Ele tinha lá os seus companheiros de guerra, cerca de 600 homens, bem treinados. E quando ele chega na cidade de Ziclag, o que aconteceu? O que aconteceu é que havia, digamos, vou dar um nome aqui, os terroristas do deserto. É isso mesmo. Pessoas completamente usadas, né, pelo diabo, que perseguiam, que era como se fossem os piratas hoje no mar, como se fossem hoje os salteadores roubando os bens de quem realmente é de direito. E esses amalequitas, que eram os terroristas do deserto, pegaram exatamente as mulheres, as crianças, as ovelhas, as famílias daqueles 600 homens, pessoas que também faziam parte do âmbito familiar de Davi e levaram cativos. E diz o texto que nós lemos aqui, no capítulo 30, que aqueles homens feriram a cidade e levaram cativo crianças e mulheres. Abre-se um parênteses. Qual é o plano do adversário, conforme os evangelhos nos repassam? O próprio Jesus disse que ele veio roubar, matar, destruir. Aqueles inimigos entraram em Ziclag e feriram a cidade. Feriram a honra, feriram a ética, feriram o senso de paz em que eles estavam vivendo. Quantas pessoas estão feridas? Feridas na alma, essas feridas emocionais que o tempo passa e não conseguem apagar. São pessoas que muitas vezes foram abusadas na infância, na adolescência, e isso marca. São circunstâncias vividas que o tempo que vai passando, e isso vai remoendo e criando como que uma doença mortífera dentro do coração. Quem sabe até mesmo de você que me escuta. Esses homens feriram, levaram cativo, e quando Davi volta com aqueles homens guerreiros e ele encontra a cidade destruída, a primeira atitude de Davi foi chorar. É impressionante. Alguém pergunta, homem chora? Sim, homem chora, principalmente na presença de Deus. Hoje a falta de presença, a falta de sensibilidade nas famílias, dentro dos templos, é muito grande. A capacidade de chorar parece que tem se esvaído de muitas vidas. Quando Davi percebe que a tristeza daqueles homens também é a tristeza dele, ele cai em prantos e ele chora publicamente. Não é vergonhoso chorar, principalmente na presença de Deus. As pessoas têm chorado muitas vezes diante dos dramas de uma Netflix, diante dos dramas de uma série, de uma novela, de um filme, e não têm chorado diante dos dramas reais vividos dentro da família. Deus, Ele fala com você e pergunta, você tem chorado pelos seus? Você tem mergulhado no meio das tuas lágrimas o nome dos teus familiares? Tem se preocupado verdadeiramente em salvação dentro da sua casa? A primeira atitude de Davi foi chorar, e quando ele chora, cria-se uma revolta naqueles oponentes que ali agora não eram mais parceiros, porque haviam levado as mulheres, as crianças, e quando ele chora, ele se humilha, e aí ele vai ter uma reanimação. Primeiro ele chora, segundo ele se reanima no Senhor. Ele não se reanimou na força da espada dele, ele não se reanimou em uma promessa futura que ele tinha, ele se reanimou em Deus. É o que está faltando para muitas pessoas, se reanimar no Senhor Jesus. No mundo tereis aflição, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. O ânimo ainda é o remédio, é o antídoto para qualquer sintoma negativo. Está precisando de ânimo? Eu desejo que neste momento a presença de Deus te fortaleça. Essa palavra te reanime. E depois dessa segunda atitude, a primeira foi chorar, a segunda foi se reanimar, a terceira foi orar. E esta parte aonde ele ora, ele pergunta para Deus, ele vai pedir a permissão ao Senhor. Deus, como é que é? Eu vou ficar aqui prostrado,
vendo as famílias sendo dilaceradas, nossos inimigos zombando de nós? Ou o Senhor quer que eu vá em busca, que eu restitua? E Deus fala para Davi: tem que ir atrás, você tem que lutar, você tem que buscar, porque é necessário restituir. Essa é a palavra de Deus neste momento dentro da sua casa. Não fique prostrado olhando seus filhos indo para este mundo onde a moral já não existe mais, aonde muitas vezes as leis vêm enfatizando temas para destruir a moral da família, para destruir o pensamento bíblico sobre a família. Lembre-se do primeiro casal, homem e mulher. Lembre-se que Deus utilizou várias vezes a figura da família para ilustrar seu amor. Já leu Isaías? Pode porventura a mãe esquecer do filho que amamenta? Não, jamais. Mas se porventura ela esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Lembra que nos evangelhos ele disse: se um filho com fome pedir pão ao pai, ele vai dar uma pedra? Não. Imagine o nosso Pai Celeste. Eu finalizo essa palavra dizendo para você o seguinte: lute, vá em busca daquilo que Deus prometeu a você, inclusive a tua família, a tua casa. Se é preciso chorar, chore, se humilhe, mas na presença de Deus. Se é necessário ter ânimo, busque esse ânimo na presença do Senhor. Não veja agora a situação do jeito que está, veja a situação do jeito que Deus vai fazer. Seu marido na presença de Deus, seu sogro, sua sogra, seus filhos na presença do Senhor. E não esqueça de pedir a orientação do Senhor, porque quando Deus disse a Davi: vai, ele se levantou e foi, e trouxe de volta as ovelhas, o gado, as crianças, as esposas que pertenciam àqueles homens e também à família dele. Em o nome do Senhor Jesus, restituição sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus libertará o seu filho do mundo de trevas. Deus trará a sua casa ao altar, aos pés do Senhor. Diante dessas atitudes tomadas pela palavra de Deus, anunciada neste programa, eu acredito que muito em breve você vai estar mandando um alô, comentando no tempo de semear, dizendo: Deus restaurou a minha casa. Fique com Deus, Cristo Jesus vos abençoe. Aleluia, glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Louvado seja Deus. O amor é tudo. Se você quiser conhecer o amor de Deus, é você ter uma comunhão com Ele, aceitá-lo como seu Salvador, e você receberá um presente de Deus, a dádiva da vida. O amor supera o ódio através do seu poder.
tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na tua ferida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Amor perfeito, só em Jesus. Amém. E tem gente aniversariando, a irmã Merian, esposa do nosso pastor vice-presidente Manuel de Jesus. Minha amada irmã Merian, o programa te cumprimenta, te leva os parabéns com um abraço carinhoso. Mulher digna, mulher honrada, serva do Senhor Jesus. Feliz aniversário, minha amada irmã. E também para a irmã Josefa, nossa telespectadora, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Os nossos agradecimentos à Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho. Também o Jardim de Deus, na pessoa da Gisele Barbalho. Polpas de Fruta Moura. Império Mídia. Top Lanches. Sueli Buffet. E a irmã Maria Gomes. Sim, a irmã Domingas. A irmã Domingas. Sim, também a nossa irmã Esperança, não é? O irmão Iclis, o nosso cinegrafista que Deus tem levantado como colaborador desta obra. Sim, também o nosso irmão pastor Cid Nelson. E você também pode se tornar nosso colaborador de Tempo de Semear, o QR Code está aí. Seja um semeador conosco, não é, pastor João? É verdade. Chegamos ao final do programa, sempre agradecendo a sua audiência e lembrando que no próximo final de semana estaremos aqui com você. Até lá, se Deus quiser.